Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, mulheres, aqui quem fala é Natália, sou do interior de São Paulo, Olímpia, amiga de alma, de espírito, dessas lindezas que Deus me apresentou, Lani, Sara e tantas outras que se eu for mencionar aqui, nem caberá. Mas hoje eu vim contar uma parte do meu testemunho, parte daquilo que Deus fez na minha vida, na área sentimental. Bom, em 2014 conheci o meu marido, tivemos um lindo relacionamento, fomos felizes, éramos amigos, parceiros. E 4 anos após o início do nosso relacionamento, eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, uma coisa bem superficial, mas eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, comecei a ter um entendimento de coisas certas, de coisas erradas, coisas que agradavam ou não o coração de Deus. Comecei a entender quem era Jesus, o Pai que Ele era para mim. E após 4 anos do início do nosso relacionamento, nós decidimos terminar. Eu estava afoita, não queria saber de mais nada, um egoísmo que falava mais alto que tudo. E quando Deus estava nos levando, eu decidi romper com tudo e decidi caminhar sozinha. Sabe, porque eu disse relacionamento bem superficial? Porque quando você está na superfície, é muito difícil você conseguir extrair os frutos da profundidade. E eu estava assim com Deus, bem na superfície, sabe? Ia aos cultos de domingo, vivia uma palavra, e depois nunca mais voltava, às vezes aparecia. E foi assim que eu decidi caminhar sozinha, e foi literalmente sozinha. Eu não deixei de caminhar com o meu marido para caminhar com Jesus, eu caminhei sozinha por um tempo. E foi um período onde eu fui... eu não tinha mais condições física, emocional, de viver algo. E Deus foi se apresentando de uma forma que não tem explicação, né? Como o pastor Telmo sempre fala, se eu estou experimentando uma laranja, você não consegue sentir o sabor dela. Essa é a nossa experiência com Deus, cada um tem que provar. E foi essa a minha com Deus. Após mais ou menos creio que 1 ano, após festas, bebidas, baladas, tentando preencher um vazio que eu não sabia o que era. Até que um dia, após uma festa mesmo, Jesus me pegou ainda no banheiro passando mal. Ele disse assim: filha, não é isso que eu tenho pra você. Me deixa apresentar o futuro que eu tenho pra você. E aí, assim, as passagens, né, bíblicas vêm na mente, porque uma palavra que é lançada, ela não volta vazia. E aí Jesus me trazia à mente que os planos que Ele tinha para mim era muito maior, que a glória da segunda casa seria muito maior e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E depois desse dia que Jesus falou comigo no banheiro, Ele disse: filho, eu tenho um futuro melhor, tá afim? E depois deste dia eu não desgrudei mais. Foi aí que eu comecei a viver um relacionamento com Ele. Foi aí que eu comecei a entender algumas coisas. Porém, existe uma diferença entre viver com Deus e viver em Deus. Quando você vive com Deus, às vezes você se distancia, às vezes você não ouve a voz dEle. Quando você vive em Deus, você está nele, Ele está em você, já não é mais as suas atitudes quem fala. Já não é as suas vontades quem fala. A sua vontade morreu. E hoje quem vive é o Senhor, né? Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade. Vai ser perfeito. E depois desse dia eu comecei a viver um relacionamento com Deus. E como eu disse, né? Não vivia em Deus, vivia com Deus. E às vezes eu escutava, às vezes não. Me envolvi em outro relacionamento nesse período. Um relacionamento onde os meus pais não aprovavam.
E eu posso te dizer uma coisa, se o teu pai, se a tua mãe está apontando algo que não agrada ao coração deles, pode ter certeza, Deus está falando com você através da vida dos seus pais. Por vezes a gente se revolta e fala, não, meu pai e minha mãe não me amam, não estão aceitando. Não, a Bíblia fala pra gente honrar o pai e a mãe. E tem um motivo nisso, Deus fala conosco através dele, eles são autoridades na nossa vida. E a minha mãe sempre dizia, filha, isso não me agrada, eu não quero. Sempre contra, sempre... E eu, rebelde, né? Não queria nem saber. Pois bem, até que vivi coisas assim, imagináveis. Onde Deus me disse assim, filha, não era para você ter saído de lá. Eu estava trazendo você e o Rafael para perto do meu coração. Você rompeu, não só com o Rafael, mas comigo. Eu tinha uma linda história escrita para vocês. E foi onde então que, após 2 anos separados, eu e o meu marido, a gente se reencontrou. E assim foi algo surreal. Deus sussurrou no meu coração, filha, tá disposta a ouvir a minha voz e não a do mundo? A ouvir a minha voz e não a da multidão? E sabe, é muito interessante que quando a gente tenta fazer as coisas com a força dos nossos braços, é como Pedro, Tiago e João, que estavam pescando a noite toda e quando chegou pela manhã, Jesus disse, joga pro outro lado que vocês vão pescar. Eles pescaram a noite toda com a força do braço deles. E foi assim que eu fiz por um longo período na minha vida. Eu tentei com os meus braços, tentei com as minhas vontades, tentei com os anseios da minha alma. E Jesus chegou assim, filha, você não sabe o que eu tenho pra ti, mas é muito melhor do que você imagina. E eu e o Rafa, a gente voltou. 1 ano depois que a gente já tinha voltado, né? Não, deixa eu voltar aqui. A gente voltou. E no nosso relacionamento de 4 anos, era um relacionamento impuro, né? Onde a gente tinha relação sexual, mesmo sem ser casado. E quando eu entendi a gravidade, a seriedade disso, o que isso traria, e antigamente quando a gente trazia para o nosso relacionamento de maldição, quando eu entendi que isso não agradava o coração de Deus, eu disse, não quero mais. E quando eu e o Rafa conversamos para voltar, nós sentamos, conversamos e eu disse, Rafa, eu sei do relacionamento que a gente teve, mas hoje eu não quero mais esse relacionamento. Hoje eu quero um relacionamento santo, eu quero um relacionamento onde você me espera até o casamento. E assim, a resposta da minha oração era essa, porque eu disse a Deus, se o Rafa entender, porque vocês imaginam, né, quem teve um relacionamento de 4 anos, tendo relações, como depois vai ter um relacionamento normal? Que homem que aceitaria isso? Não entendendo alguns princípios, enfim. Quando eu fui falar com o Rafa e ele disse assim, eu te espero. Eu te espero, ele disse. Era como um vento suave que veio de encontro ao meu coração, de Deus falando assim, filha, ele te espera. E foi algo assim surreal, porque nós namoramos esse período e ficamos namorando. Depois a gente ficou noivo, ele me pediu em casamento, a gente ficou noivo, então foram mais ou menos 1 ano e meio em santidade. Isso me tocou muito, porque muita gente falou, nossa, isso é impossível. Como nos dias de hoje um homem aceitaria isso? E eu tenho uma coisa para te dizer. Como Deus me disse um dia, os planos dele são muito melhores que o nosso. Quando o verdadeiro amor chega, ele lança fora todo medo. Ele lança fora todo egoísmo de pensar só em si mesmo. E ele lança fora tudo aquilo que não agrada ao coração de Deus. Esse é o verdadeiro amor.
Claro que existem tantas outras coisas para o verdadeiro amor, mas eu tô só aqui simbolizando algo, tá? Jesus, ele tem as suas formas. E após esse 1 ano e meio, hoje faz 1 mês que eu sou uma mulher casada. E para a glória de Deus, não foi só a santidade que nós vivemos no nosso relacionamento. Nós pudemos ver o agir de Deus. Nós podemos viver grandes coisas. E o salmo da nossa vida é: grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós não conseguimos mensurar o que Deus fez por nós. Desde quando nos conhecemos, o quanto Ele nos guardou, o quanto Ele nos protegeu. Hoje Ele nos traz para perto do coração dEle. Hoje nós conseguimos ouvir a voz dEle. Nós estamos sendo santificados todos os dias pela graça, pela misericórdia. Não somos perfeitos, mas Deus, Ele nos mostra aquilo que não agrada o coração dEle, porque Ele corrige o filho quem ama. E se tem uma coisa que eu posso te dizer esperar em Deus é a melhor opção. Não agir com os seus braços é a melhor opção. Viver uma vida em santidade a Deus é a melhor opção. Entender que Deus, Ele é poderoso, fiel para cumprir todas as suas promessas é a melhor opção. Jesus é a melhor opção. Jesus é um pai. Ele é um abrigo bem seguro. Eu não consigo mensurar tudo que Jesus fez em nós. 2 pessoas improváveis. 2 pessoas que... eles não vão dar em nada. Pois é, Deus usa os improváveis para fazer histórias extraordinárias. Jesus tem as suas formas, Jesus tem os teus meios. Onde a gente olha e vê um casal de improvável, Deus olha e vê, eu vejo discípulos. Eu vejo um casal que na minha presença eles fluirão. Que possamos ter os olhos de Jesus para enxergar através dele. Jesus, ele não vê com os nossos olhos, ele vê além. Sabe, onde a gente enxerga uma coisa, Jesus já enxergou milhares de coisas. Onde enxergamos uma pessoa em pecado, Jesus enxerga alguém que pode ser usado de uma improvável para improváveis.